Venha nos ensinar ao filho tua voz. Pai, tu és... Senhor nos amou, papai. Senhor glorificou. Senhor nos amou, Pai. Senhor entregou sua vida por nós na cruz, papai. Pai, nós reconhecemos a sua grandeza na nossa vida, Senhor. Nós reconhecemos, Pai Santo, a sua grandeza em nós. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus de Nazaré, Pai, te damos graça. Queremos te louvar. Nós queremos chegar diante de ti, Senhor, com louvor e adoração. Pai, fala conosco, ministra, Senhor Deus, que nós possamos tocar, papai. Em nome de Jesus de Nazaré. Amém? Este é o tempo de louvor e adoração. Convidar o tempo de louvor. Aleluia. Vamos adorar nosso Deus. Vamos adorar a Ele. Vamos adorar a Ele. Vamos adorar a Ele onde que tu está. Começa a falar com Ele. Como Ele é. Hakuna kama wewe Bwana, hakuna wazaidi yako. Hakuna wakulinganishwa na wewe Bwana, hakuna kufananishwa na wewe. Wewe ni Mungu pekee ambao tunamtegemea. Wewe ni Mungu pekee. Wewe ni Bwana wetu, hakuna kama wewe, hakuna wazaidi yako Bwana, hakuna kulinganishwa na wewe, hakuna mwingine kama wewe Bwana. Wewe ni Mungu pekee, wewe ni Mungu pekee, unastahili kuabudiwa. Wewe ni Mungu pekee, unastahili kutukuziwa. Wewe ni Mungu pekee, hakuna mwingine kama wewe, hakuna mwingine wa zaidi yako, hakuna mwingine wa kulinganishwa na wewe Bwana, hakuna mwingine Baba kama wewe. Baba, unastahili Bwana, unastahili Mungu wangu, unastahili Bwana, Bwana unastahili jemedari wetu, unastahili Bwana. Nani kama wewe? Nani kama na wewe? Nani kama na wewe Bwana? Nani kama wewe Bwana? Hakuna kama wewe Mungu wetu, hakuna kama wewe. Umeweka wimbo kinywani mwangu, Bwana niimbe sifa zako. Umeniumba ili nikuabudu na kuabudu na kuabudu. Umeweka
kibali mbele zako. Acha maabudu hii Bwana ipate kibali mbele zako. Acha wimbo huu Bwana upate kibali mbele zako. Maana ni wewe Mungu wa kuabudiwa. Hakuna mwingine kama wewe. Hakuna mwingine wa zaidi yako. Hakuna wa kulinganishwa na wewe. Wewe ni Mungu pekee. Hakuna mwingine kama na wewe Bwana. Ni wewe tu wa kuabudiwa. Ni wewe tu wa kutukuziwa. Ni wewe tu Bwana wa kuinuliwa. Hakuna kama wewe. Hakuna wa zaidi yako. Wewe ni Elohim. Wewe ni Adonai. Hatuna mwingine kama na wewe. Hakuna mwingine. So quero dizer, Papa, obrigado. Só quero dizer, Papa, obrigado. Só quero dizer, Papa,
tem feito na minha vida. Obrigado por tudo que pode feito na igreja, Pai. Ai, obrigado por tudo que tem feito na sua igreja, Pai. Tem como Pai, tem comparamento. Tu é o negro, tu é, não há outro como tu, tu é o outro como tu, Pai. Tu merece toda a honra, tu merece toda a glória, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro comparamento. Tu é o negro, tu é o Senhor do Senhor, não há outro, não há outro. Bendito, exaltado, glorificado seja o teu poderoso, eterno nome, Senhor. Eu tenho confiança em ti, Senhor. Eu tenho confiança em ti, todos os dias, todos os tempos. Eu tenho confiança em ti. Tenho confiança em ti, Jesus. Eu tenho confiança em ti, todos os dias, em todo tempo. Eu tenho confiança em ti, meu Senhor. Eu tenho confiança em ti, Senhor, Pai da glória, Jesus. Eu tenho confiança em ti, todos os dias, em todo tempo. Eu tenho confiança em ti, meu Senhor. Na imani na
temos confiança em Ti. Enviaste a Tua palavra e a Tua palavra os curou. Temos confiança que a Tua palavra pode nos curar esta tarde. Temos confiança, Pai, que mesmo que as coisas não estejam a correr como nós bem desejamos ou como planejamos, o Senhor está ainda no trono e as coisas e ainda no controle de tudo, Senhor. Temos confiança em Ti, Pai. Nossa confiança, nosso Deus, não está numa coisa que pode ser abalada, está em Ti, nosso Deus. O eterno Deus, o grande Deus, aquele que vive para sempre. Alguns confiam nos seus cavalos, outros nas suas forças, mas nós fazemos menção do Seu nome. Se o Teu nome, Pai, é mais antigo que mesmo o universo, mais antigo que os nossos problemas, nosso Deus, não temos confiança neste nome. Temos confiança neste nome, sabendo, Pai, que nossa confiança não está em vão, nossa fé, Pai, não está em vão. Que aquele que morreu, mas também ressuscitou, a nossa fé não está em vão, Pai. O Senhor vive hoje e vive eternamente. E nós confiamos em Ti, Pai. Confiamos em Ti pelo nosso país, confiamos em Ti pela nossa igreja, confiamos em Ti pelas nossas vidas, pelos nossos filhos. Confiamos em Ti para nossos projetos. Confiamos em Ti, nosso Deus. Obrigado, Pai, por tudo. Receba a honra, receba a glória, hoje e eternamente, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Consolador é você. Vem consolar nossas almas, vem nos exortar, vem nos encorajar, vem nos repreender, vem nos redirecionar. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Vamos dar para Jesus. Cumprimenta teu irmão, acompanha a tua irmã e aproxima. Cumprimenta alguém. Depois vamos ocupar as duas primeiras cadeiras. Ocuparmos as duas primeiras cadeiras. Vamos ocupar as duas primeiras cadeiras. Duas primeiras filas, bem dizer. Duas primeiras filas. Deus é bom. Amém? E como é estudo bíblico, caneta, papel. Fila é. Como é estudo bíblico, caneta, papel, porque vamos estudar. Vamos estudar. É mesmo estudar mesmo. Abrir a tua Bíblia, não a fecha, guarda ela aberta. Amém? Amém. Bem, depois de oração, depois de oração, meditação, pensei em continuar na mesma linha de pensamento que o pastor. Não é? Estamos num trimestre em que falamos de mordomia, então vamos falar de mordomia esta tarde, vamos falar um pouco da generosidade, será meu tema desta tarde. Amém? A generosidade. E o nosso texto de base vai ser no livro de 1 de Coríntios, capítulo 8, 1 até 7 para hoje. E na quinta-feira, Deus quiser, vamos começar de 8 até 15. Primeira carta de Coríntios, capítulo 8, 1 até 7. Abrir a Bíblia, estudo bíblico, vamos estudar a Bíblia. Se não tem Bíblia, pedir empréstimo, boleia, não? Pedir boleia. 1 de Coríntios, capítulo 8, 1 até 7. Não fecha a tua Bíblia, porque vou pedir muitas vezes voltar lá para encontrar as respostas às perguntas dessa tarde. Vou tentar ser breve para dar tempo para, no máximo, 2 ou 3 perguntas. Amém? Passo a ler. Vou ler na versão King James. Fiz meu estudo nessa versão. Uma versão que pessoalmente gosto. Passo a ler. Agora, irmãos, desejo que tenhais pleno conhecimento da graça
que Deus concedeu às igrejas de Macedônia. No meio das mais severas tribulações, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Porquanto posso dar testemunho de que contribuíram de livre vontade, na medida de seus bens, e até mesmo acima disso, pois nos solicitaram com muita insistência o privilégio de participar da assistência em favor dos santos. E não simplesmente fizeram o que esperávamos, mas primeiramente deram a si mesmo, ao Senhor e a nós pela vontade de Deus. De tal maneira que pedimos a Tito que, assim como já havia começado, semelhantemente, completasse essa expressão de graça da vossa parte. Todavia, assim como tendes transbordado em tudo, em fé, em palavra, em conhecimento, em toda a dedicação e no amor que temos despertado em vós, vede que igualmente transbordeis nesse privilégio de contribuir. Se é tua Bíblia, pode sublinhar o versículo 7. Se é tua Bíblia. Se não é, Deus seja louvado. Amém? 1 Coríntios capítulo 8, 1 até 7. 2 Coríntios 8, 1 até 7. 2 Coríntios 8, 1 até 7. Muito bem, estudo bíblico, tema é generosidade. O que é generosidade? Estudo bíblico. O que é generosidade? Vamos ser flexíveis. O que é generosidade? Ser bondoso com o outro. Obrigado, Pai. Outra ideia? Sim, vamos. Colocar no lugar do outro, sentir o que o outro está a sentir. Ok? Obrigado, mano. Mais uma ideia? Depois, vosso humilde servo vai dar também seu contributo. Generosidade. Sim, o que é generosidade? Ser generoso. O que é ser generoso? Sim? Estudo bíblico, então. Não esperem que eu só vir fazer uma exposição aqui. Estudo bíblico. Podem se preparar. Haverá muitas perguntas só para avisar. Sim, generosidade. Última ideia. Irmão, o que você acha de generosidade? Eu sou professor, infelizmente. Quando o aluno não responde, apontamos. Sim, pai. Ok? Tratar outro bem. Muito bem. No dicionário que eu li, essa é a definição da palavra generosidade. Generosidade é ter ou demonstrar grande liberdade, bondade e disposição de compartilhar. Vou repetir. É demonstrar grande liberdade, bondade e disposição, ser disposto a compartilhar, seja os bens ou alguma outra coisa. A disposição, a bondade de compartilhar. Amém? Já que falamos de mordomia esse trimestre todo, algumas verdades que eu gostaria de falar. Principalmente esta tarde tenho 3 verdades que é importante, que eu acho que são fundamentos para esse ensinamento. Ok? Só para nos lembrar. Acho que o pastor já falou sobre eles, mas eu acho importante também sublinhar essas verdades. Primeira verdade. Se nós queremos falar de generosidade, queremos falar de compartilhar os bens ou compartilhar algumas outras coisas, em outras palavras, estamos a ver... vamos falar
uma certa maneira de mordomia. Amém? Estamos a falar de coisas que eu tenho. Amém? Então, primeira verdade fundamental, quando nós falamos de mordomia ou de generosidade, é essa. Deus é o dono de tudo. Amém? Deus é o dono de quê? Tudo. Seja o que nós temos, seja o que nós somos. Deus é o dono de tudo. Segunda verdade. Se Deus é o dono de tudo, falar de dinheiro não é um ato menos espiritual. Não sou menos espiritual porque eu vou falar de dinheiro, ou de contribuição, ou de mordomia. Não. Amém. Não me torna menos espiritual. Ao contrário, é um ato pastoral. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 27. Alguém lê para nós. Atos dos Apóstolos, capítulo 20 e 27. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 27. Deus ajude-me. Alguém lê para nós? Atos dos Apóstolos, capítulo 20 e 27. Diz o quê? Sim? Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 27. Sim, sim. Uhum. Não me esquivei, não deixei de vos falar todo o conselho. E seu, seja sobre mesmo dinheiro, Deus tem a dizer sobre tudo. Amém? Amém. Muito bem. Terceira verdade. O nosso apego ou uso de dinheiro pode ser um termômetro da nossa maturidade. O nosso apego, a forma que nós nos relacionamos com o dinheiro, pode ser um termômetro, uma maneira de medir nossa maturidade. O caso que eu tenho agora na cabeça que deve vir é o jovem rico. Ele era muito apegado ao dinheiro, que quando Deus lhe disse, vai vende tudo o que você tem, ele negou. Depois me seguir. E podemos ver também o nosso camarada Zaqueu, que depois de encontrar Jesus, não só que ele decidiu retribuir o que ele havia, mas também dar aos pobres. Então, o nosso apego e a nossa maneira de usar o dinheiro pode ser um termômetro de quem nós honramos, a quem nós somos mais apegados. Amém. Ana, no conselho de Deus, quando falamos sobre mordomia, o objetivo é não se apegar aos bens materiais, mas se apegar a Deus e saber fazer bom uso do que Ele nos deu. Vou colocar os alicerces, amém? Então, o nosso apego ao uso do dinheiro, ele pode revelar o que está no nosso coração. A devoção, a quem nós somos mais devotos
ou a quem nós mais confiamos? O jovem rico confiava muito no seu dinheiro que ele recusou se desligar a ele. Zaqueu colocou tanto a confiança em Deus que ele estava pronto a compartilhar. Estamos juntos, não é? O bacane. Até aqui? Então, essas três verdades servem para alicerce para o que nós vamos dizer daqui a pouco. Deus é o dono de tudo. Falar de mordomia de dinheiro não nos torna menos espirituais. E a nossa maneira de lidar ou de usar o dinheiro pode mostrar quando nós somos maduros ou não. Nós lemos o livro de 2 Coríntios, capítulo 8, capítulo 8, 1 até 7. Contexto. O pano de fundo. O que estava acontecendo? O que estava acontecendo é o seguinte, é que houve uma crise em Jerusalém, e houve uma crise no mundo. Os cristãos que estavam em Roma foram expulsos para Jerusalém, e chegando lá, quando chegam a Jerusalém, não tinham onde morar, não tinham como viver, não tinham como sustentar a sua própria vida. E porque não tinha como sustentar a sua própria vida, Paulo decide encorajar aos irmãos de Corinto. Encorajar os irmãos de Corinto a fazer uma coleta. Coleta é coletar fundos para poder ajudar os irmãos de Jerusalém. E para tal, ele usa dois exemplos no nosso texto. O primeiro exemplo que ele usa é o exemplo das igrejas de Macedônia. O segundo exemplo ele usa é o exemplo perfeito, Cristo. Vamos explicar. Se você ler do 1 até capítulo 3, você vê de uma coisa, que ele está a usar o exemplo de Macedônia. Ele está a se inspirar no que a igreja de Macedônia fez. Ele está a encorajar a igreja de Corinto para fazer o mesmo. Exemplo, então, vamos colocar no nosso contexto aqui. Suponhamos que os irmãos de Cabo Delgado tiveram um ciclone e tal, bateu e tal. Então, o apóstolo Paulo manda uma carta para a igreja de Corinto, para a igreja de Monte Sião, dizer, vocês devem, encorajar vocês a contribuir para os irmãos de Cabo Delgado, como os irmãos de igreja Y. Vamos juntos, não é? Faz agora sentido, não é? Ok, muito bem, vamos. Então, nesse estudo de hoje, esse é o pano, esse é o contexto. Era uma situação pontual em que o apóstolo Paulo está a encorajar os irmãos da igreja de Coríntios para fazer uma doação, para contribuir para o bem, para o sustento dos outros. Vamos responder algumas perguntas, 5 na verdade. Primeira pergunta. Como dar? Bom, primeiro vamos fazer. Quando dar? Quem pode dar? Quando dar? Quem pode dar? Como dar? Onde dar? E por que se deve dar? Por isso que quando? Quando dar? Quem pode dar? Como pode dar? Quando? Quem? Como? Onde? E por quê? Vamos ver isso nos 7 versículos que já temos aqui. Amém. Versículo 1, vamos. Versículo 1. Aos irmãos, guardar a sua Bíblia aberta, porque vamos ler e explicar. Agora, irmãos, desejo que tenhas pleno conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas de Macedônia. Muito bem. Na última vez que preguei aqui, preguei sobre a igreja de Tessalônica. Sobre a igreja modelo, a igreja de Tessalonicenses. Não, a igreja de Macedônia era uma cidade. E lá havia 3 igrejas na geral. Era a igreja de Tessalonicenses, a igreja de Filipenses e a igreja de Acácia, se não estou errado. Então, o apóstolo Paulo está a dizer, considere a graça que foi dada à igreja de Macedônia. A primeira pergunta que eu vou vos fazer, o que é graça? O
O que é graça? Merecido. Muito bem. A graça é um favor imerecido. Segunda pergunta, no mesmo versículo. Que graça que foi dada? Qual é a graça que foi dada? No todo o contexto, ele pode ver. Qual é a graça que foi dada à igreja de Macedônia? Qual é a graça que foi dada à igreja de Macedônia? A graça de? De? Pai, ler, responder, beijando no texto. De dar de bom gozo, não é? Obrigado, mãe. Outra resposta? De? Qual é a graça que foi dada? Qual é o favor imerecido que foi dado? De contribuir. Português mais simples. Obrigado, pai. Contribuir. Meus irmãos, e esta graça foi dada à igreja de que nasceu, se vocês lembram do estudo bíblico que eu dei aqui, que nasceu em plena turbulência, em plena tribulação. Se vocês ler por Atos dos Apóstolos, capítulo 16, 17 e 18, vão ver como a igreja de Tessalonicenses e de Filipe foi estabelecida. O apóstolo Paulo recebe uma visão, vem a Macedônia nos visitar, ele chega em Filipos, onde ele vai pregar, depois ele vai descer por uma muralha, chega em Tessalonicenses, onde ele prega 2 semanas, depois tem que fugir, nos Bereias, até vão lhe perseguir numa outra cidade. Então, é num contexto de tribulação que a igreja de Macedônia foi estabelecida. Então, o versículo diz o seguinte, que um favor imerecido foi dado à igreja de Macedônia. Esse favor é contribuir. Em outras palavras, a primeira lição que podemos aprender hoje é que a generosidade, meus irmãos, é um privilégio. Como é que eu explico isso aí? Muitos de nós pensamos que quando eu que faço o privilégio, eu que faço um favor. Na matemática de Deus, não sei como explicar isso aí, na filosofia dele ou na cultura dele, está a dizer o seguinte, que quando você é generoso, Ele, Deus, que está a te dar esse privilégio, é um favor. Você não merecia, Ele te dá um favor de dar. A igreja de Macedônia está a dizer o seguinte, que foi-lhes dado um favor imerecido por Deus de poder comparticipar a providência de Deus. Por muitos de nós, pensamos que quando é tempo de oferta é uma obrigação. Obrigação é... estou a fazer privilégio para o irmão. Não. A Bíblia está dizendo o seguinte, que é uma graça, é um favor que você não merecia. Deus está dizendo que, contribui lá, te dou esse favor para contribuir no meu reino. Essa é a primeira lição que podemos aprender. Que a generosidade é uma graça, é um privilégio de comparticipar, de colaborar na providência. A segunda coisa que é importante ver é o seguinte, é que contribuir é uma graça. Muitos de nós oramos, Deus faz-me graça para encontrar o presidente da República. Muitos de nós oramos, fazemos graça para me abrir porta de boladas de trabalho. Quantos de nós oram para que Deus dê-me a graça de dar? Primeiro ponto de oração de quinta-feira. Quantos de nós oram, diga, Deus, vai pedir a graça também? A graça de dar. Generosidade, meus irmãos, é um privilégio que Deus nos dá de comparticipar na providência dele. Deus tem Ele te convida para você participar com Ele. Porque Ele pode fazer com ou sem você. Mas Ele convida você e diz, tá bom,
filho meu, vem cá participar também. Amém? Esse é muito importante. Quando nós falamos de mordomia, quando falamos de generosidade, temos que entender. É uma graça. É um privilégio. Você não merecia. Você não faz privilégio a ninguém. Você que é o privilegiado. Eu sou o privilegiado. Amém? Versículo 2. No meio das severas tribulações. Aqui vamos responder a pergunta: quando dar? Muitos de nós pensamos que eu vou dar quando as coisas forem boas. Quando eu tiver a situação econômica melhor, eu vou contribuir. A Bíblia está dizendo o seguinte, que a igreja de Macedônia não deu quando as coisas estavam melhor, deu quando estava em severas tribulações. Expliquei no estudo bíblico aquele dia sobre a igreja de Tessalonicenses. Uma das características da igreja de Tessalonicenses, bom, as três, eram a operosidade da fé, o trabalho de amor e a falta de esperança. Vou explicar isso em outras palavras. É que as igrejas de Macedônia, quando você lê Tessalonicenses, você vê Filipenses, você vê uma das coisas eles tinham uma fé operosa, não tinham uma fé de boca para fora. Tinham uma fé que acreditava na palavra e punha a palavra em prática. Então, quando diz, no meio das tribulações, essas tribulações, meus irmãos, era tão severa que alguns estavam sendo retirados dos seus bens, alguns estavam sendo fechados as portas, alguns estavam sendo retirados da sua posição de trabalho, alguns iam para a prisão, para a cadeia. Era uma perseguição severa. A Bíblia não sei como explicar severa, dura. Tribulação dura, quer dizer economicamente, socialmente, psicologicamente difícil. É no meio daquele tipo de tribulação que os macedônios encontraram graça de Deus de poder dar. Amém? Encontraram a graça de Deus de poder dar. Quando dar, então, meus irmãos? É tão simples. Nós não damos porque coisas são boas. Nós não damos porque coisas são más. Nós damos pela fé, porque nós honramos a Deus. Então, o meu dar, o meu contributo, a minha generosidade para com meu irmão, ou para com a igreja local, ou para com qualquer um, não depende muito de se as coisas são boas ou más. Amém? Sabe, uma pessoa próspera, dar, é normal, não é? Agora uma pessoa que está num momento difícil, na tribulação. Esse é um modelo a seguir. É um modelo a seguir. Então, quando eu estava a refletir, a lição que podemos tirar desse segundo versículo é a seguinte. A generosidade cristã não é primeiro sinônimo de prosperidade e tranquilidade externa. A generosidade cristã não é primeiro sinônimo de tudo está bem fora. Não. Mas é uma expressão do culto racional para a glória de Deus. Parem 500. A generosidade não é fruto de que está tudo bem por fora. Eu não dou porque está tudo bem por fora. Não contribuo porque está tudo bem por fora. Mas é um ato de adoração. Que tipo de adoração? É um ato de adoração consciente e voluntário para a glória de Deus. Romano 12 diz o seguinte. Romano 12, por exemplo, ler Romano 12, capítulo 1 e 2. Diz, pode ler para nós? Romano 12, 1 e 2. Então, o meu dar é apenas uma expressão
do meu sacrifício vivo, racional. Continua, meu irmão. Que é um culto racional de você. A minha generosidade, meus irmãos, vou repetir de novo. Não quer dizer, quando uma pessoa, um cristão é generoso, a generosidade cristã não é uma questão de que está tudo bem por fora. A igreja de Macedônia nos lembra isso, nos ensina isso. A igreja de Tessalonicenses nos ensina isso. Que estavam em severas tribulações e mesmo assim deram. Mesmo assim contribuíram. Asseguraram a graça de Deus. É um culto racional. Não é sobre uma cerveja que deram, qualquer hipnose, não. É que eles voluntariamente, racionalmente decidiram dar. Tudo isso por quê? Para a glória de Deus. Então, essa é a segunda lição que podemos aprender desse texto. E dessa segunda lição, eu escrevi 2 frases. A primeira frase é a seguinte: a verdadeira caridade é como um rio que, quando mais água recebe da fonte divina, mais se derrama em benefício dos outros. Vou explicar em 500. A verdadeira generosidade de Deus, é que quanto mais eu recebo da fonte divina, mais eu sei dar aos outros. E isso não é primeiro uma questão de quanto dinheiro eu recebo, mas quando eu percebo a bênção que Deus fez. Quando você ler o livro de Tessalonicenses, ele primeiro usa, de Coríntios, ele usa o modelo dos Macedônia, mas ele faz um ênfase sobre uma coisa: Cristo, que sendo rico, tornou-se pobre. Quando você entende que o sacrifício que Deus fez para você, quando você entende a fonte de vida, o que Cristo fez para você, você facilmente pode dar para o benefício dos outros. Segunda frase que eu escrevi: dar com liberdade, mesmo do pouco, é sinal de que a graça reina do que o ouro no coração. Dar com liberdade, dar a generosidade, é um sinal de que no seu coração reina a graça mais do que dinheiro. Mesmo que seja pouco. Estamos juntos ainda, não é? Então, a generosidade não é sinônimo de que está tudo bem fora, não. Mas é um culto racional. E não tem culto sem fé, não é? Então, a segunda lição no mesmo versículo é que, além de ser um culto racional, ele é um ato de fé. Quando eu dou, quando eu contribuo, é um ato de fé, é uma adoração, é um ato de fé quem para com Deus. Vamos ir mais devagar possível. Além de um ato de fé, é um ato de amor para com Deus, mas também para com o outro. Sabe, eles não viram os irmãos de Jerusalém, mas souberam das necessidades dos irmãos de Jerusalém, pelo amor que eles tinham por Deus e pelo amor para com os irmãos. Então, quando nós contribuímos, não só mostramos o amor que temos para com Deus, mas também mostramos o amor que temos para com o outro. Quando nós somos generosos para com o outro, para com os órfãos, para com as viúvas, nós não só mostramos que amamos a Deus, Versículo 2. Não, já terminamos. Quando, não é? Quando dar, quando está tudo bem, quando não está tudo bem. Não tem tempo de dar em que deve-se dar, em que tempo não deve-se dar. A generosidade não é uma questão de que está tudo bem por fora. É uma expressão do teu culto. Amém? Eu amo a Deus, eu adoro a Deus, tenho fé em Deus, eu amo o meu irmão, o meu culto racional eu dou. Amém? Então,
Não termina só lá. Diz, no meio de mais severas tribulações, a grande alegria e extrema pobreza dele transbordaram em rica generosidade. Aqui vamos responder a pergunta, quem pode dar? No sistema do mundo, quem pode dar? Aquele que tem, não é? E que tem muito. Aqui estão a dizer o seguinte, a grande alegria e extrema pobreza deles. Na generosidade, como nós dissemos que não é um sistema de que está tudo bem por fora, mas estamos a dizer o seguinte, que tanto aquele que tem, entre aspas, e aquele que não tem, entre aspas, no sistema, no reino de Deus, devem mostrar generosidade. Não é para rico ou pobre, não. Não é para classe média ou classe média, classe média alta, classe baixa e outras. Não. A igreja de Macedônia estava em tribulações severas. Sabe, tribulação? Nós não entendemos o que é tribulações, meus irmãos. Nós não fazemos nem ideia do que é tribulação. Tribulação, imagine que estamos numa sociedade em que você não pode ter emprego porque você é cristão. Não pode, por exemplo, não pode, não tem acesso a uma família, a tua família te rejeita porque você é cristão. Você não tem facilidade porque você professa uma... É um tipo de crise que os macedônios estavam. E mesmo nesta crise, eles conseguiram dar. Mesmo nessa pobreza extrema. Pobreza, não é pobreza espiritual, não. Isso é uma pobreza extrema. Não tinha. Mas conseguiram dar. Então, quem pode dar, meus irmãos? Todos podemos dar. Não é primeiro uma questão de quantidade, de quanto você dá. Não. É uma questão de quanto o teu coração, você entrega o teu coração. Vejamos a história da viúva e daquele irmão Marcos, que tinha muito, mas que Deus disse que essa viúva, deu mais do que eu. Então não é uma questão de quanto você tem na conta bancária. Não é uma questão de quanto dinheiro você tem, mas é uma questão de o quanto de você deu. Amém? Então não é questão de quem tem muito ou quem tem pouco. Todo o crente generoso. É um fruto do Espírito, meus irmãos. Todo crente deve ser generoso. Por que deve ser generoso? Porque ele percebeu da fonte da vida e ele quer também contribuir, quer também partilhar o que ele recebeu de Deus. Não é primeiro o quanto você tem, não. Quando de você deu. Tudo de você deu. Então não tem quem dar e quem não dá. Não. Todos nós somos chamados a ser generosos. A imagem dos Tessalonicenses, mas a imagem perfeita aqui em Cristo. Nós somos chamados a sermos generosos. Amém? Como dar? Por quanto? Versículo 3. Por quanto posso dar testemunho de que contribuíram de livre vontade, na medida dos seus bens, até mesmo acima disso. 4. Pois nos solicitaram com muita insistência o privilégio de participar da assistência em favor dos santos. Esse é um caso complicado. Geralmente nas igrejas são os pastores que pedem à congregação para dar, não é? Na igreja de Macedônia, são os irmãos que pediram ao apóstolo Paulo para dar. Pastor Paulo, nós queremos dar. Solicitaram com insistência. Paulo, nós não participar nesse privilégio. Paulo, essa é a minha imaginação. Não tem. Paulo,
nós queremos participar nesse privilégio. Queremos ser bênção para com os outros. Paulo, nós não queremos perder essa oportunidade. É uma graça, nós não merecemos, sabemos que não merecemos. Mas Paulo, nós queremos. E não, como dar? O versículo é tão claro. Contribuíram de livre vontade. A maneira de dar é de livre. Vida de seu. Isso só acontece quando você entende o Evangelho. Isso só acontece quando você percebe o que Cristo fez, recebeu as bênçãos que Ele te deu. O que apóstolo, o que Macedônia nos ensina, como a idade da sua hablar. Eles tinham fé, mas também deram de não era por obrigação, não era porque houve uma coação, tipo, não. Eles entenderam o Evangelho, entenderam o amor que Deus tem para com eles, decidiram dar. Então, a lição que nós aprendemos ali é como dar de livre vontade. Na medida dos seus bens. Isso nos leva à pergunta que dá. Tanto aquele que não tem, permita a minha palavra, não? Aquele que parece que não tem. Aquele que, aquele que se encontra na classe, a viúva. E aquele que se encontra na classe de Atos, os que venderam de José, que vendeu tudo que ele tinha para seguir Jesus. Então, todo crente tem esse chamado a ser generoso. E isso procede, meus irmãos, do nosso entendimento do Evangelho. Procede de quão nosso coração foi tocado, quão nós queremos glorificar a Deus, quão nós queremos adorar a Deus. Os macedônios, os da Macedônia, tinham se entregado tanto a Deus que o seu dinheiro era apenas uma parte da sua adoração. Como é que eu sei disso? Versículo 5. E não simplesmente fizeram o que esperávamos, mas primeiramente deram a si mesmo ao Senhor. Sabe, eles se entregaram ao Senhor que o que eles tinham, nós entregamos corpo, alma, espírito, nossas famílias, dinheiro também vai. Lembra de uma coisa, ou disse no princípio, como alicerce. A maneira que nós nos apegamos ao dinheiro, ou nós usamos o dinheiro, pode demonstrar nossa maturidade. A quem nós somos devotos, a quem nós confiamos. A quem nós adoramos. Os macedonienses, os da Macedônia, demonstram que não. Nós somos devotos a Deus, nós confiamos em Deus e nós te entregamos tudo nosso, primeiro nosso ser, tudo que nós temos. Então, o nosso como dar deve ser livre vontade, meus irmãos. Deve ser na medida dos seus bens. O que Deus te deu. Você não tem tão pouco para não. Você tem muito para não poder ajudar. Todos nós temos que dar. Todos nós temos que contribuir. Vamos aprender a ser generosos. Todos nós. Próxima pergunta. E antes de passar disso, eu quero dizer o seguinte. Que, versículo 5 nos diz o seguinte.
não simplesmente fizeram o que esperávamos, mas primeiramente deram a si mesmo ao Senhor e a nós pela vontade de Deus. Nós aprendemos a nos dar a Deus, nos entregar a Deus. Se eu acredito que Deus é o dono de tudo, se Deus acredita que Deus é o dono de tudo, eu não tenho o que lhe negar. Amém? Se Ele é o dono de tudo, o que eu vou lhe negar? Ele é o dono de tudo. E não só que entregaram a Deus, também se entregaram a Paulo. Quer dizer o quê? É que acreditavam no ministério de Paulo, acreditavam que não, Paulo é o servo de Deus que Deus colocou sobre nós neste momento, e não só que vamos dar nossa maneira de dar a Deus, vamos também dar a esse servo de Deus. E você vai ver mais tarde lá nas últimas cartas de Paulo dizer que reconhecer, por exemplo, frases como dizer como tipo, quando eu estava na necessidade, apenas os irmãos me vieram em ajuda. Eu não falo dizer o seguinte, meus irmãos, a nossa oferta vem sempre com a nossa consagração. Amém? A nossa oferta sempre vem com a nossa consagração. Não é, as duas coisas sempre seguem. O quanto eu sou consagrado, o quanto eu me dou. E o quanto eu dou. Se eu sou consagrado, não sou casado, ainda um casado. Um casado, o quanto ele está ligado a se dar a sua esposa, ao seu esposo, ok? Quanto ele se consagra a seu esposo, o quanto ele dá, não é? Ele dá porque ele está... o seu contributo é porque ele se consagrou a essa pessoa. A quem você se dá esta tarde, no final do dia? Nossa oferta sempre vem com nossa consagração. Versículo 6, para terminarmos. Rápido. De tal maneira que pedimos Tito, que assim como já havia começado semelhantemente, completasse essa expressão de graça da parte da graça da vossa parte. Acontece que a igreja de Corinto havia feito essa promessa um ano antes, que nós vamos contribuir para a igreja de Tessalonicenses, de Jerusalém. Mas um ano depois, a igreja ainda não tinha feito nada. E o apóstolo pode dizer o seguinte: Tito, você já havia começado essa coleta. Completa isso aí. É bem possível que no teu contributo você tenha começado muito bem. Mas até hoje, onde é que você está? Na sua generosidade. Muito interessante a Bíblia, não é? Entre as linhas. É bem possível que você era generoso, mas depois de um tempo você acabou se esfriando. Talvez pelas perseguições, pelas situações da vida, por enquanto a situação não está regularizada, vamos diminuir minha generosidade para com os irmãos ou para com aquela viúva. O que Deus está dizendo é o seguinte: o que você começou, completa. O que você começou, completa. Esta tarde, em que passo você está com a sua generosidade? E para terminar, o versículo diz o seguinte: todavia, assim, como tendes transbordado em tudo, a igreja de Corinto, a ser desordenada, tinha quase tudo. Pastor Juan, eles tinham fé, tinham palavra, tinham conhecimento. E tinha muita dedicação e no amor. É ali que se fala de, por exemplo, de Santa Ceia, que tem que esperar os outros para comerem juntos. Havia muita desordem, mas havia também muitas boas coisas na igreja de Corinto. Havia fé, havia palavra, havia conhecimento, havia doutor. Vão lá ler o livro de Coríntios. Havia um doutor da palavra, havia profetas, havia muitas pessoas. E no amor que temos despertado em vós, vede igualmente se transbordei nesse privilégio de contribuir. Quer dizer, é bem possível que a gente cresça no conhecimento, na fé, faça cair os anjos ou as montanhas, mas
decrease is what in Portuguese. Decair na generosidade. É bem possível que a gente cresça em todo o conhecimento, cresça em fé, faça cair das montanhas. A própria está dizendo o seguinte: quanto mais você transborda na fé, no conhecimento, no amor, transborda. Transbordar também generosidade. Então, se por acaso se encontra como um pouco Tito, que do momento na coleta na coleta dos para a comunidade de Jerusalém, amém. Hoje é que você se encontra como os cheio de coisa. Você perde a identidade. Onde você está esta manhã, esta tarde? É uma graça. Você merece. Deus. Contribuir. Aqui serve a contribuir. O texto, você entende o contexto? A resposta é tão simples. É que amém. Então, quando você entende essas verdades, você vê que houve uma necessidade oportuna. Uma das razões para hoje, ok? Que eu vou dar como resposta, e na quinta-feira daremos outras respostas, nós damos a necessidades oportunas. Sabe o contexto do texto? Eu vou falar do contexto do texto primeiro. Damos primeiro a igreja local, segundo a igreja, quando há uma necessidade oportuna. Era urgente, os irmãos. Então, para terminar esse estudo, o que podemos aprender como últimas lições? Considerações. Que generosidade é uma graça. É um privilégio que Deus nos faz de colaborar na sua obra. Amém? Temos que dar de livre vontade. Todos os crentes são chamados a dar. E dar na medida dos nossos bens. E por si, temos que ser regular. Porque o apóstolo Paulo está dizendo aqui, Tito, completa, tem que ser regular, Tito. A nossa contribuição tem que ser regular. Completa, Tito. Não basta, Tito. Tito, permanece. Permanece no que você faz. Então, o princípio de regularidade na nossa doação, na nossa generosidade é importante. Chegando até aqui. Eu prometi 2 perguntas, são 18, 21, 28. 2 perguntas, se tem 2 perguntas. E só para avisar. Vou responder só 2 perguntas. Caso não conseguir, eu vou levar como TPC, respondo na quinta-feira. Vamos, 2 perguntas. Estudo bíblico. Tem perguntas? Para esclarecimento. Ruben. Tá bom, vamos.
atributo dele. Mano, é mal. Ok, muito bem. É importante que nós percebemos o seguinte, que é um privilégio, amém? Esse privilégio que Deus nos dá, é coisa de Deus que vamos fazer no céu. Ele te dá um privilégio, mas também te diz que quem semeia pouco, pouco vai semear. Quem semeia muito, muito vai colher. Não, como é que você me dá um privilégio, depois me diz que se quem semeia pouco, pouco vai separar, quem semeia muito, muito vai quê? Vai colher. O que eu posso dizer é o seguinte, é que é um privilégio. Dá. Também é verdade que quem semeia pouco, pouco vai colher. Refutar essa verdade será refutar a verdade, a Bíblia. Amém? Eu acho que o mais importante deve ser nas nossas motivações. Veremos qual é a nossa motivação? Se a minha motivação é dar para a glória de Deus, acredita, meu irmão, é um princípio que Deus estabeleceu. Quem semeia vai colher. Quem não semeia não vai colher. Lembra que quando nós damos, nós colaboramos ao quê? A providência de Deus. Então, Deus tem uma... meu irmão costuma dizer, Deus só tem mão à igreja. Só tem pé à igreja. Nesse momento, quando Deus quer tocar um necessitado tanto na igreja como fora, Ele vai usar a igreja, vai usar um irmão. Okay? E quando usar este irmão, ele semear, Deus, de uma certa maneira, vai multiplicar a sua colheita. É um privilégio. Eu não mereço para contribuir, mas também Deus vai me dar. Então, tem muito a ver com a motivação. Então, ponto tribuna, quinta-feira, para você votar. Para você votar na quinta-feira. Então, como revisão, quem pode dar? Amém. Isso é bom. Isso é bom. Onde dar? Ou quando dar? Todo tempo. Isso é ainda muito bom. Isso é muito bom. Né? Como dar? A média que tem. Quer dizer que a média que você tem é acima, não é? Ok. Não, e por que você ora de uma coisa? Única oração que temos essa tarde. Nós já oramos para ter graça de vencer os demônios, não é? Graças de subir montanha. Por que você ora assim? Deus, dê-me a graça de ser generoso. Amém? Dê-me a graça de ser generoso. Hoje eu aprendi que eu também posso ser generoso. Não é do que quanto eu tenho, não é do que eu não tenho, mas hoje eu aprendi que eu devo ser generoso. Dê-me a graça de ser generoso. É a única oração que teremos hoje. E na quinta-feira teremos mais uma oração assim. Oremos no nome de Jesus. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela Tua palavra, pela Tua graça. A gente aprendeu, Pai, que é um privilégio oferecer. É um privilégio contribuir, Pai. E devemos dar em todo momento, que todos nós temos que ser generosos. Senhor Deus, devemos dar de livre e espontânea vontade. Devemos dar, meu Deus, segundo o nosso Pai, segundo a medida que nós temos. Nós pedimos essa tarde, nosso Deus, que nos ajude, nosso Deus. Que nossa Pai, que onde nós regredimos a nossa generosidade, dá-nos a força de continuar, de nos levantar, Pai. Se há um título nesta manhã que tem que completar a generosidade, Pai, dá-lhe a força de completar. Eu sei que não é fácil, meu Deus, mas a tua palavra diz que se vocês contribuírem, continuarem fazendo bem, o Senhor vai vos recompensar. Então, dá-nos essa graça, nosso Deus. Dá-nos, Pai, de crescer, não só crescer em conhecimento, em fé, em palavra, mas também crescer, nosso Deus, na generosidade, nosso Deus. Ajude-nos, nosso Pai. Ajude-nos, nosso Deus, a sermos generosos para a sua honra, glória, nosso Deus. Pois essa é uma parte, nosso Deus, do nosso culto racional, nosso Deus,
voluntário para a sua honra e glória em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Pai, por tudo. Obrigado, Pai, pela sua graça, pelo seu amor em nome de Jesus Cristo. Obrigado por tudo em nome de Jesus. Amém. Vou chamar o pastor Guambe para o resto da parte. Este princípio não vai por aí. Não se limita só nas finanças. Não se limita sempre às pessoas. Por isso eu posso dizer, vamos na quinta-feira, Deus vai me dar a capacidade de ter tempo, criar tempo para dar mais tempo a Ele para podermos trabalhar juntos. Mais uma vez quero agradecer o irmão pela esta mensagem. É muito poderosa, mas é muito poderosa. Dar e procura sempre alguém para dar. Não por motivo de bênção, para que esta graça possa fluir. Mas olha, sempre procura alguém para dar. Esta graça vai fluir. Não faça para Deus lhe dar. Faça porque você tem graça de fazer. Quando você tem graça, não é com esforço. Você faz porque isso é natural. Não é? A água não dá, o rio não dá água porque está se esforçando para dar água. Ele dá água porque tem água para dar. Só. É só isso. Então, mais uma vez, obrigado. Quinta-feira convido mais irmão para estarmos juntos cá. O pastor está bem. Ele volta já na próxima segunda-feira. E agradecemos por manter-se firme nesta visão. E ao pedido que vocês não saiam assim. Os nossos colegas, os irmãos estão